Olá, Arthur aqui novamente, e nesse vídeo dando continuidade à apresentação da obra do Guillermo Prescott, ou William Prescott para os mais anglófonos, A História da Conquista do Peru. No vídeo anterior, nós analisamos o livro 1 da obra, em que o Prescott se preocupa em apresentar os aspectos culturais, sociais, políticos ali dos Incas. Nos próximos livros, que na prática funcionam como seções da obra, né, já que estão todas condensadas num único volume, pois bem, nessas próximas sessões, aí que o Prescott de fato vai se preocupar em analisar o processo da assim chamada conquista, né, que como veremos foi uma grande invasão, né, e os momentos de conflitos, né, o que ele chama de guerra civil, ali entre os próprios espanhóis, no momento pós-dominação dos Incas. Bom, nessas próximas sessões vai ficar muito mais claro aquele tom de escrita do Prescott, em que ele apresenta quase como se fosse uma aventura, né? Quase como se fosse um romance cavaleiresco aí, né? Inclusive, como já dissemos, ele se preocupando em citar frases, falas que supostamente os personagens da época teriam dito, teriam relatado, né? Isso principalmente por dois motivos, né? Por um lado, porque de fato ele quer tentar mostrar, né, esse processo da assim chamada conquista como uma grande aventura dos espanhóis, mas por outro lado tem a ver também com o momento historiográfico, né, e as principais correntes ali em que o Prescott estava inserido na historiografia do século XIX, que se aproximavam muito mais da literatura do que de uma ciência social, de uma ciência humana independente. Mas, ainda assim, ainda que o Prescott considera essa assim chamada conquista e tenta apresentar como se fosse uma grande aventura, ele não vai deixar de entender as contradições desse processo. Contradições no sentido de entender que, ainda que na sua perspectiva os espanhóis tenham sido heróicos, aventurescos de certa forma, todo esse processo foi uma grande injustiça em relação aos indígenas, né? Foi uma grande hecatombe que eles realizaram em cima da cultura, em cima da civilização dos Incas. Tanto é que aqui na página 174 do livro, o Prescott vai dizer: o que principalmente movimentou Pizarro e seus sequazes na conquista foi a sede de ouro. Este era o verdadeiro estímulo do seu trabalho, o prêmio da perfídia e a mais preciosa recompensa de suas vitórias. Isso deu um caráter baixo e mercenário à empreitada. E quando comparamos a condição dos conquistadores com a aprazível e inofensiva maneira dos vencidos, nossa simpatia está necessariamente do lado do índio. Ou seja, mesmo tentando apresentar aí como se fosse uma aventura, ele vai considerar que foi uma empreitada extremamente baixa dos espanhóis, né? Em que acabaram se realizando ali uma série de injustiças, né? E que, entender todo esse processo, a nossa simpatia tem que estar, sim, do lado dos vencidos, né? Afinal, se tratou de uma grande injustiça, tudo isso que ele vai narrar na assim chamada conquista. Bom, a conquista, a invasão do Peru, tem origens, remonta ali a 1511, quando o comandante Balboa, que era um dos principais exploradores ali espanhóis na América, ele vai ter contato em uma de suas expedições com rumores de que ao sul existiria um grande império em que haveria abundância de ouro, né? Esses rumores vão se espalhando e junta-se a isso os próprios relatos que vão vindo da conquista do México, né? Da invasão do México pelo Hernán Cortés. Uma invasão que se inicia com um ataque em que nem a coroa espanhola apoiava, muitos não viam sentido, não via um resultado prático daquilo, e acabou com o domínio de um grande império e o acesso a uma vasta riqueza, né? Então, isso vai acabar influenciando vários comandantes, né, vários exploradores espanhóis ali na região do Panamá, né, onde já existia uma colônia bem estabelecida da Espanha, a tentarem buscar a sua própria grande conquista, né? E além disso,
existia por parte do governo espanhol a importância, né, a necessidade de encontrar uma passagem que cruzasse o Istmo do Panamá, né? Hoje sabemos que, naturalmente, essa passagem não existe, mas os espanhóis lançaram uma série de incursões para tentar encontrar essa passagem. E é nesse contexto que o Pizarro vai surgir e vai liderar uma expedição rumo ao sul, né, para tentar encontrar da base a esses rumores que dizia de um grande império com abundância de ouro, principalmente, e secundariamente encontrar aí uma eventual passagem que ligasse o Oceano Atlântico ao Pacífico. Então o Prescott vai dedicar um capítulo inteiro para inicialmente apresentar as origens do Pizarro, né, a história desse que é o principal personagem da perspectiva dos espanhóis da invasão do Peru, né. Ele, apesar de até os dias de hoje, né, não existirem fontes concretas que demonstrem exatamente as origens do Pizarro, né, exista muita incerteza diante disso até os dias de hoje, o Prescott reúne uma série de relatos, né, em que apresenta o Pizarro como um sujeito de origem muito humilde, né, em que ele seria órfão de pais e teria sobrevivido somente porque ele foi alimentado, né, foi amamentado por uma porca, né, para ver o absurdo da sua condição. E depois ele teria sido adotado ali por padres da cidade de Trujillo, na Espanha, e depois de sua vida adulta, ele vai ingressar na carreira militar e vai ganhar a vida na América, né, servindo na América, onde ele vai galgando posições na hierarquia do exército até se tornar um importante comandante, né. Na verdade, o próprio Pizarro serviu nas tropas do Balboa. Inclusive, há relatos de que o Pizarro teria entregado o Balboa, já que esse foi condenado por alta traição pelo Império Espanhol, né? Já que ele teria, enfim, deixado de pagar algumas dívidas, realizado alguns crimes ali de evasão de divisas, digamos assim. Mas o fato é que o Pizarro, depois que o Balboa é executado, é o Pizarro que assume o comando dessas tropas, né? E tendo bastante acesso às informações e aos relatos que seu antigo comandante tinha, que apontavam que ao sul existia esse vasto império com abundância de ouro, ele vai montar uma expedição para tentar encontrar esse Eldorado, né? Já que esses relatos são mais uma dos rumores que entram ali naquela ideia do Eldorado que existia no processo da invasão da América por parte dos europeus, né? Bom, essa primeira expedição do Pizarro vai partir em 1524 e ele vai contar com o apoio de algumas pessoas, né, algumas pessoas importantes ali da colônia do Panamá. É importante destacar que essa primeira expedição também era contra o governo, né, já que o governador do Panamá, um sujeito chamado Pedrarias, ele era contra o Pizarro efetuar essa expedição, já que poderia deixar a região ali desguarnecida de soldados, né? Então, ele tenta impedir a expedição do Pizarro, mas ele consegue o apoio de alguns particulares e empreende, então, essa primeira expedição. E aí, o grande detalhe é que essa primeira expedição é uma empreitada particular do Pizarro, não é uma expedição oficial da coroa do governo espanhol. E já nessa primeira expedição, ele vai contar com o apoio de um veterano, de um experiente soldado espanhol, que era um sujeito chamado Almagro. E com o apoio do Almagro, o Pizarro vai então em 1524 lançar a sua primeira expedição ao sul, em que ele chega até a região chamada de Chicamá. O fato é que ele chega nessa região já razoavelmente bem ao sul do Panamá, mas ele chega com seus homens, com suas tropas ali nessa região, todo aos frangalhos, né? Vários soldados morrem, tanto com os diversos confrontos, né, com os indígenas, já que eles vão encontrar muita resistência nessa primeira jornada, mas também
lidando com a falta de suprimentos, né, já que era uma expedição particular, não havia tantos investimentos assim, mas também com as condições da natureza que os espanhóis não estavam acostumados, né? Muita chuva, ali muitos insetos, novas doenças, enfim. Então, essa primeira expedição chega razoavelmente um pouco ao sul do Panamá e não consegue avançar mais. Eles precisam retornar e o Pizarro só consegue retornar com exatamente a ajuda do Almagro, né, que partiu um pouco depois e consegue resgatar esses soldados aí que estavam aos frangalhos, né? Diz o Prescott que de 1 a 2/3 dos soldados dessa primeira expedição teriam morrido, não teriam retornado. Mas o Pizarro ele vai se convencer, né, visto tudo que ele observou, principalmente a resistência que ele encontrou, ele vai se convencer que existia sim ao sul um grande império, um grande reino. Então, ele vai organizar uma segunda expedição. Para essa segunda expedição, o Pizarro vai contar com ainda mais apoio particular. Duas pessoas importantes vão se juntar a ele. A primeira é o próprio Almagro, que já havia apoiado a primeira expedição, e a segunda era o Padre Luque, que na verdade estava representando um grande proprietário ali da região, que era um sujeito chamado Gaspar de Espinosa. Eles vão assinar um contrato, literalmente, e algo que é interessante, que nessa edição que tivemos acesso ao livro do Prescott, né, a edição publicada em Madrid em 1851, né, uma das primeiras edições, usamos evidentemente um arquivo da internet, né, tivemos acesso aí a um PDF da internet, já que o livro nunca foi publicado em português, né, refletindo aí a ignorância que nós brasileiros, temos até hoje aí da realidade latino-americana. Mas o que é interessante dessa edição é que o Prescott anexa ao final do livro uma série de documentos primários, de fontes primárias que ele acessou para escrever essa obra. E esse contrato assinado pelo Pizarro, o Almagro e o Padre Luque consta nessa edição de 1851. Então, acaba tendo também esse caráter didático, essa publicação que tivemos acesso, né? Pois bem, essa segunda expedição também parte num caráter particular, né? Ela não é uma expedição oficial do governo ainda, e ela vai partir em 1526. Essa segunda expedição ela vai conseguir chegar ainda mais ao sul. Primeiro, os espanhóis vão passar pela região de Quito, que, como nós vimos, tinha há pouco tempo sido anexada ao Império dos Incas, né? Mas o que o Prescott narra é que quando passaram por Quito, né, pela costa ali, de onde hoje é o Equador, os espanhóis sofreram inúmeras perdas de seus soldados, até que chegou um ponto em que eles ficaram completamente cercados ali pelos soldados indígenas, né? E narra o Prescott que alguns espanhóis, algumas fontes espanholas, citam até que seriam 10 mil indígenas que teriam realizado esse cerco ali aos espanhóis. Claro que há um certo exagero nessa narrativa, mas o fato é que os espanhóis estavam quase perdidos nessa situação, né? E segundo Prescott, o que teria salvado ali, o que teria impedido que os espanhóis fossem todos destruídos, todos mortos naquele momento, foi um pequeno acidente curioso, né? Já que naquela tensão pré-batalha, um dos cavaleiros do Pizarro teria caído do seu cavalo, né? E quando isso acontece, os indígenas que, assim como na América do Norte, tinham um grande pavor, né, do que era o cavalo, né, principalmente o cavalo usado no contexto militar, né, eles viam aquilo, achavam que era uma só criatura junto do cavaleiro, né? Então, quando esse cavaleiro cai do cavalo, eles veem como se aquela figura estivesse se separando. Vai narrar o Prescott que os indígenas entram num tremendo choque, né? Eles levam ali um tremendo susto, acabam recuando, o que abre a brecha para os espanhóis conseguirem escapar, né? Mas essa segunda expedição vai conseguir chegar
bastante ao sul em relação ao Panamá. Eles vão chegar até os territórios ali que pertenciam aos Incas antes da anexação da região de Quito. Ou seja, eles, com todos os percalços, aí, todas as perdas, e novamente chegando ali quase aos frangalhos, mas eles vão conseguir chegar relativamente bastante ao sul, em que eles vão chegar na região chamada de Tumbes, né, que era uma importante cidade para os Incas, né, uma espécie de balneário em que os Incas, em que a nobreza Inca usava ali como cidade, entre aspas, né, para realizar um turismo, né. Na verdade eram peregrinações, mas era uma cidade importante para os Incas. Bom, o fato é que chegando nessa cidade de Tumbes, os espanhóis dessa vez não vão ser recebidos com hostilidade, né? Os Incas que entram em contato com os espanhóis em Tumbes, na verdade, eles vão ter ali grande espanto, né? Eles vão ver os espanhóis como seres fantásticos, né? Por dois motivos. Em primeiro lugar, pela brancura de suas peles, né? Os espanhóis eram o tom de pele era muito mais branco que o dos indígenas do que o dos incas, mas também o fato dos espanhóis usarem o aço, né, nas suas armaduras, nas suas armas, espadas, tudo mais, né. Para os incas que viam o sol se refletindo ali nas armaduras, eles ficavam extremamente espantados, extremamente surpresos com aquilo. E alguns consideravam até que eles seriam representantes dos filhos do Sol, já que teriam aquela brancura, né, aquele brilho. Então, em Tumbes, os espanhóis vão ser recebidos pacificamente, né? Mas em Tumbes, Pizarro vê que vários dos incas, vários dos indígenas, usavam ali uma série de adornos, né, que eram feitos de ouro. Então, mesmo não tendo mais condições militares ali de atacar ainda mais ao sul, o Pizarro ele tem a sua comprovação de que sim, existia ouro ao sul. Então ele vai retornar ao Panamá e vai tentar organizar uma nova expedição. Para organizar essa nova expedição, o Pizarro ele retorna à Espanha, ele tem uma audiência direta com o rei e consegue convencer a coroa da importância de ajudá-lo nesse ataque, nessa invasão às terras do sul, já que ele tinha comprovado que existia, sim, pelo menos a existência de ouro, né? Bom, o rei, então, vai elevar o Pizarro à categoria de fidalgo, né, de categoria de nobreza, vai conceder a ele uma série de vantagens e melhores condições para ele arregimentar soldados na Espanha para sua expedição, né? E ele retorna ali em 1529 com esse acordo firmado com a coroa, né? Ele consegue montar uma grande expedição, né? Com muito mais soldados, com todo esse apoio da coroa, e ele traz da Espanha também 3 dos seus irmãos, né? O Juan, Gonzalo e Hernando Pizarro. Com todo esse novo aparato, eles mais uma vez vão chegar à cidade de Tumbes, mas dessa vez vão encontrar um cenário completamente diferente, né? Aquela cidade esplendorosa que eles haviam encontrado na expedição anterior, eles vão encontrar uma cidade em grande parte destruída, com a população apresentando até grande hostilidade aos espanhóis, algo que eles não tinham feito na expedição anterior. E, enfim, depois de estabilizar ali o contato, o Pizarro tem pela primeira vez a informação de que os incas estavam enfrentando uma guerra civil, como citamos no vídeo anterior, entre o Huáscar, que era o legítimo herdeiro do trono dos incas, né, do ponto de vista da lei do Império Inca, e o Atahualpa, que era o filho preferido do grande imperador Inca, que havia conquistado a região de Quito. Bom, o Pizarro ele vai entender que essa era uma informação primordial, até porque ele vai se basear no que o próprio Cortés fez no México. Ele sabia que
Cortés só tinha conseguido conquistar, só tinha conseguido dominar o México porque ele tinha se aproveitado das disputas internas, das rivalidades internas ali no Império Azteca. Então, quando ele descobre que os Incas também tinham uma divisão interna, também tinham uma ruptura interna, ele vai saber que aquele era um momento ideal para ele promover o seu ataque, né? E que seria a oportunidade fundamental para ele se aproveitar dessas divisões, né? E, como veremos, ele vai, de fato, se aproveitar muito dessa disputa entre os partidários do Huáscar e do Atahualpa. Bom, depois de muito tempo ali estabelecidos na cidade de Tumbes, Pizarro envia uma série de embaixadores para entrar em contato com o próprio Inca, Atahualpa, que, como nós vimos, era o vencedor, né, daquela guerra civil entre os próprios Incas, né? O Huáscar, seu meio-irmão, era cativo sobre os seus domínios. Bom, mas o Pizarro, então, tenta entrar em contato e pedir um encontro com o Inca Atahualpa, né? E o Atahualpa vai enviar também seus embaixadores para o Pizarro, visto que ele também teve toda aquela informação de que os espanhóis tinham características muito diferentes, né, muito fantásticas até. Então, ele aceita um encontro com os espanhóis, ele aceita encontrar Pizarro, encontrar aquelas pessoas que diziam que eram literalmente alienígenas, né, pessoas de outro mundo, pessoas com características fantásticas, né? Então, por tudo isso, o Atahualpa ele vai aceitar se encontrar diretamente com os espanhóis. Mas os embaixadores espanhóis que o Pizarro enviou para contactar o Atahualpa vão retornar com informações do Império, das regiões que eles percorreram. E eles vão trazer informações mostrando o esplendor, a grandiosidade do Império, né? E principalmente o tamanho e a força militar daquele Império. Então, o Pizarro compreende que seria impossível ele simplesmente atacar diretamente os Incas. Ele sabia que sua força militar não seria páreo para atacar e derrotar os Incas. Então, ele começa a montar ali um plano de ataque que ele pretende executar quando entrar em contato direto, quando ele se encontrar ali com o Inca Atahualpa. Então, por meio de seus embaixadores, Pizarro e o Inca Atahualpa marcam um encontro para o dia 16 de novembro de 1532. Né? Até então, os espanhóis não tinham realizado grandes batalhas contra os Incas. Na verdade, diante ali dos seus intérpretes, né, eles tentavam se mostrar como embaixadores de um grande príncipe de um reino poderoso além do mar, né? E que, na verdade, eles estavam ali para trazer a palavra de um grande e poderoso Deus. Era assim que eles justificavam a sua presença, né? E, da perspectiva dos Incas, né, até na sua própria visão de mundo, o que eles entendiam como mundo se limitavam às próprias 4 partes, ali, as 4 regiões do Império Inca e seu entorno, né? Então, encontrar aqueles espanhóis era, de certa forma, encontrar pessoas, seres fantásticos, seres do além, né? Por isso que o Atahualpa ele aceita se encontrar diretamente com os espanhóis, até com certo entusiasmo. Mas acontece que tudo isso era parte do Pizarro, parte do plano do Pizarro, né? Já que, sabendo que, do ponto de vista militar, ele não conseguiria derrotar os Incas, o que ele fez foi o seguinte: conforme o Inca Atahualpa chegou para esse encontro no dia 16 de novembro de 1532, os espanhóis montaram uma emboscada, né? Eles estavam ali estabelecidos em uma espécie de quartel que os Incas disponibilizaram para os espanhóis, né? Como retratamos no vídeo anterior, os Incas tinham esses quartéis espalhados por todo o Império. Bom,
mas assim que o Inca Atahualpa entrou nessa instalação em que os espanhóis estavam estabelecidos, né, eles fecharam todas as portas, começaram a atirar nos que estavam juntos ali do Inca Atahualpa, né, e aquilo gerou um grande choque para os Incas, né, por vários motivos, né, tanto por ver o seu principal líder, né, que era visto como não só um líder, mas um representante divino, né, no meio de toda aquela confusão, né, e o fato também do uso da arma de fogo, que os Incas nunca tinham visto, né, e tem um fator, né, um aspecto psicológico muito pesado, né, você tem o barulho que a arma de fogo produz, né, mesmo a fumaça gerada pela pólvora, né, e com a tecnologia das armas daquele momento era ainda mais fumaça, né? Então tudo aquilo gera um clima de confusão, de comoção, né? Então os Incas não vão conseguir reagir, né? Na verdade, eles ficam muito assustados, né? Aqueles que conseguem fogem, vários outros são assassinados e dezenas são feitos de prisioneiros, né? E dentre eles o Inca Atahualpa. Então, por meio desse subterfúgio, o Pizarro consegue controlar o principal líder dos Incas, né? E dessa forma desestruturar ali qualquer resistência direta, né? Já que ele tinha como refém alguém que era visto pelos Incas como um representante direto dos deuses, né? Então, dessa forma, o Pizarro ele consegue ter uma vantagem muito grande ali na sua invasão, no seu ataque. Logo em seguida, as tropas do Almagro chegam também à região que eles estavam, que era a cidade de Caxamalca, né, onde eles se encontraram e tornaram o Inca Atahualpa prisioneiro, e com esse reforço, os espanhóis conseguem assegurar o domínio ali da região, né, e vendo ali completamente perdido, o Inca Atahualpa entra em desespero e ele próprio se oferece a pagar o seu resgate, né? Ele, como todos os Incas perceberam que os espanhóis tinham uma ganância, né, uma sede gigantesca por ouro, e para os Incas o ouro era somente um material de adorno, né? Só tinha um valor estético, não tinha um valor monetário, né? Afinal, para os Incas sequer existia a existência de moeda, né? Então, o Inca Atahualpa oferece pagar o equivalente a um salão cheio de ouro pelo seu resgate. E é claro que o Pizarro aceita, né? Porém, esse ouro estaria em Cusco, o Atahualpa teria que enviar alguns emissários para buscar esse valor aí do resgate. Bom, o Pizarro envia, junto com esses emissários, alguns de seus soldados para garantir o transporte, né, desse ouro, para, enfim, evitar qualquer tipo de enganação por parte dos Incas, mas também para já ir fazendo um reconhecimento da região, para ir fazendo um reconhecimento do caminho. Nesse meio tempo, o Pizarro ele ordena também a ocupação das cidades próximas ali de Caxamalca, né, em que os espanhóis vão ocupar principalmente a cidade de Pachacamac, em que existia o que era o principal templo dos Incas, exatamente para o deus Pachacamac. E os espanhóis invadem a cidade, destroem completamente o templo, e isso gera um impacto psicológico muito profundo para os Incas. Como o Prescott narra, conforme os Incas vão vendo o seu templo sendo destruído, né, ao mesmo tempo que o seu país era invadido e o seu imperador, seu representante dos deuses, era feito prisioneiro, os Incas interpretavam aquilo, né, eles viam aquilo como uma evidência de que os deuses os tinham abandonado, né? Então isso teria gerado uma espécie de torpor, né, uma espécie de tristeza profunda para os Incas, o que limitou ainda mais a capacidade de resistência dos Incas naquele momento, né? Bom, nesse meio tempo também vai surgir uma outra rusga ali entre o Pizarro e o Almagro, né? Afinal, o Almagro chegou depois ali na cidade de Caxamalca
mas ele alegava que era o seu reforço das suas tropas que tinha garantido a estabilização da cidade. E por isso cobrava uma divisão igual ali na pilhagem, né? Uma divisão igual nos tesouros ali que os incas, os espanhóis estariam roubando, estariam tendo acesso. E é claro que os soldados do Pizarro não queriam que soldados que chegaram depois recebessem o mesmo que eles que eram ali a vanguarda desse ataque, né? Então vai ter ali uma primeira grande desavença entre o Pizarro e o Almagro. Mas, como naquela perspectiva era muito ouro, né, eles vão conseguir se acertar, né, o Almagro, seus soldados vão acabar recebendo um pouco menos, mas já fica aí essa pequena diferença, né, essa pequena desavença entre os dois. Bom, em meio a essa desavença aí entre os líderes espanhóis, o Huáscar, que era o derrotado na Guerra Civil dos Incas, que era cativo, né, sob os domínios do Atahualpa, ele fica sabendo de tudo que estava acontecendo ali no Império Inca e, mesmo preso, ele tinha acesso ali aos seus mensageiros, ele próprio entra em contato com os espanhóis e ele se oferece a pagar um resgate maior do que o Atahualpa tinha oferecido, né, para que os espanhóis o auxiliasse a escapar, né, a se libertar do cativeiro e juntos derrotarem o Atahualpa. Bom, Atahualpa, que estava preso diante dos espanhóis, também tinha acesso aos seus mensageiros. Quando ele fica sabendo disso, ele manda na hora executar o Huáscar, o seu irmão, né, que vai ser executado, enforcado em um lago, né? Bom, mas nesse meio tempo vai circular entre os espanhóis um boato de que o Atahualpa estava, na verdade, organizando um contra-ataque, né, para libertá-lo e para derrotar os espanhóis. Bom, o Prescott próprio vai demonstrar que não existia nenhuma base concreta para aqueles rumores, né? Não existia nenhuma evidência, até hoje não existe nenhuma indicação de que o Atahualpa teria lançado alguma coisa nesse sentido, né? Na verdade, tudo indica que era, mais uma vez, um plano do Pizarro, né? Porque com esses rumores de que supostamente haveria a iminência de um grande ataque dos Incas para libertar o Atahualpa, né, gera uma comoção ali para ter uma condenação do Inca. E é o que vai acontecer. O Pizarro vai então julgar o Inca Atahualpa, né, e vai condená-lo à morte. Né, um julgamento completamente falso. Né, aquilo foi tudo menos um julgamento. Né. O Atahualpa ele é condenado de ter armado ali uma conspiração, ele é condenado por ter matado, ter mandado matar o seu meio-irmão, né? Ou seja, os espanhóis até tentam se colocar ali nesse sentido como árbitros nessa disputa, né? Mas tudo porque esse julgamento era uma grande farsa, né? Era só uma manobra ali do Pizarro para se ver livre do Atahualpa. Ele então é condenado a ser executado na fogueira, né? E o Atahualpa então vai acabar sendo queimado vivo diante de vários espectadores incas, né? E para aprofundar ainda mais essa humilhação, antes da sua morte, os espanhóis vão batizá-lo ali na religião cristã, né? Meio que até na sua morte negando de sua fé, né? Negando ali, digamos, ao seu encontro aos deuses, né? E ainda mais, depois de já morto, os espanhóis vão enterrar os seus restos mortais em Caxamalca, né? Já que dentro da crença, né, dos incas, para se encontrar ali com seus ancestrais, ter acesso à vida eterna, né, o Atahualpa teria que ser enterrado em Quito, junto de seus ancestrais. E até isso os espanhóis negam, né? Então, mais uma vez, você vê que os espanhóis, eles não só tentam derrotar
o Inca, mas eles tentam de fato promover uma grande humilhação, né? Eles tentam acabar até com as crenças dos Incas. Bom, com a execução do Inca Atahualpa, o Império Inca ele vai se esfacelar, né? As diferentes etnias que compõem o Império vão cada uma seguir uma perspectiva, né? Alguns vão tentar se refugiar o mais distante possível dos espanhóis, outros vão tentar se refugiar nos Andes, tentando montar algumas emboscadas contra os espanhóis, outros vão se juntar aos espanhóis, né? Principalmente os partidários de Huáscar, né? Já que o Atahualpa mandou matar o líder aí dessa facção, digamos, né? Mas o fato é que após a execução do Atahualpa, o Império Inca deixa de existir, né? Como indicamos, a execução do Inca Atahualpa era, na prática, uma grande manobra para que Pizarro conseguisse controlar os indígenas, né? Já que ele próprio nomeia o sucessor do Atahualpa, em que ele escolhe um indivíduo ali da nobreza inca, mas que não era de forma alguma da linha de sucessão, né? Ele vai escolher sob seus critérios. Ele escolhe, então, um indivíduo chamado de Inca Manco, né? E o Pizarro acreditava que ele poderia controlar o manco como se fosse um fantoche e dessa forma controlar os incas, né? Evitar qualquer tipo de rebelião. Então, com a execução de Atahualpa, a nomeação do Manco Inco pelos critérios do próprio Pizarro, encerramos aqui essa segunda parte da apresentação dessa importantíssima obra do William Prescott, uma obra que carrega muito das ideias do século XIX, uma obra que foi gestada, foi gerada ali a partir de ideias eurocêntricas, mas que ainda assim consegue captar as contradições do processo de invasão dos espanhóis em cima do Império dos Incas. Então, dessa forma, encerramos essa segunda parte. Nos vemos no próximo vídeo com o encerramento da apresentação do livro A História da Conquista do Peru, de William Prescott. Até mais!